E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de transformações lineares, que são as funções de interesse para álgebra linear, pelo menos no ponto onde a gente está, certo? Então, do mesmo jeito que nós precisamos considerar subconjuntos bem comportados de espaços vetoriais, no caso subespaços vetoriais, a gente também tem que considerar funções que são bem comportadas. No caso, são as transformações lineares, que, em termos simples, são as funções entre espaços vetoriais que preservam toda a estrutura de espaço vetorial, que é dada pelas operações. Então, aqui a definição formal. Se a gente tem dois espaços vetoriais V e W, uma função t entre eles é uma transformação linear se ela preserva a soma e a multiplicação por escalar. Se t de u mais v é igual a t de u mais t de v para todos u e v, e t de um certo escalar vezes um vetor u é igual ao mesmo escalar vezes t de u, certo? Então, no argumento, aqui no primeiro item, a gente tem a soma em v, a soma no domínio da nossa função. Desse lado da equação, a gente tem a soma no contradomínio, no w. E do mesmo jeito, aqui lambda u, onde u é um vetor de v, é o resultado do produto por escalar em v, enquanto desse lado a gente tem um produto de um escalar por um vetor de w, certo? Então as transformações lineares, elas levam somas em somas e produtos em produtos, elas preservam as duas operações. E isso é o que a gente quer dizer com uma operação ser bem comportada com relação à estrutura de espaço vetorial. Então é relativamente similar ao que a gente tinha para subespaços vetoriais, né? Que subespaços vetoriais têm que ser fechados pela soma e pelo produto por escalar. Transformações lineares têm que preservar soma e multiplicação por escalar. Então vamos dar alguns exemplos de transformações lineares básicas, tá? Se V é um espaço vetorial qualquer, então a função identidade em V, aquela função que não faz nada, que simplesmente cospe o argumento que é dado para ela é linear. Tá? Então essa é uma afirmação que tem que ser provada. Toda afirmação, a menos que eu diga em contrário, ela tem que ser provada. Olha, o que quer dizer que é linear? Vamos voltar para a definição. Que a função aplicada numa soma de dois vetores é o mesmo que a soma da função aplicada em cada termo. Então a gente tem que comparar a identidade de uma soma de dois vetores e a soma da identidade aplicada em cada vetor. E usa a definição. A identidade nessa soma é o que quer que seja o argumento, nesse caso V mais W. Mas olha só, a identidade de V, por definição, é V, e a identidade de W, por definição, é W. Então, essas três expressões, esses três termos são iguais. Né? Mais ou menos trivial. Agora, se a gente faz um produto em V e aplica a identidade, o que a gente obtém? Ora, a identidade, num certo argumento, é o mesmo argumento. Definição. E como a gente quer comparar com isso aqui, o que é a identidade de V num vetor Vzinho? É o próprio vetor Vzinho. Ok? Então, é mais ou menos trivial verificar que a identidade, a função identidade, ela é linear. Um outro exemplo básico de função linear é a função nula. Se V e W são dois espaços vetoriais, a função nula entre esses dois espaços, de V para W, é a função de V para W, que é constante, ela leva todo vetor de V no vetor nulo de W. E a afirmação é que essa função também é linear. Ok? Então, para verificar isso é parecido, a gente tem que comparar a função aplicada numa soma de vetores e a soma da função aplicada em cada um desses vetores, e tem que mostrar que esses
dois elementos de W são sempre iguais, e do mesmo jeito para o produto por escalar. Ok? Então, simplesmente usando a definição da função nula. A função nula aplicada em qualquer coisa é o vetor zero do contradomínio do W. E, por outro lado, o que vale essa expressão aqui? Ora, cada um desses termos é a função nula aplicada em alguma coisa. Então, é o vetor zero de W. Mas é fácil ver que esses dois vetores de W aqui, eles são iguais. Certo? Porque 0 é igual a 0 mais 0. E, similarmente, para o produto por escalar. Isso aqui é uma função nula aplicada em alguma coisa, o vetor zero. Do outro lado eu tenho lambda vezes a função nula aplicada em alguma coisa, é lambda vezes zero. E a gente já sabe que lambda vezes zero é igual a zero. Essa era uma das regras de sinal, estava num teorema próximo a uma regra de sinal. Zero vezes qualquer coisa, zero. E um último exemplo de transformação linear é multiplicação por um escalar fixo, certo? Então, se V é um espaço vetorial, e alfa é um escalar que a gente fixou no começo, então a função que pega um vetor do nosso espaço vetorial e simplesmente multiplica ele pelo escalar fixo, ela é linear. De novo, tem que verificar e é mais ou menos direto, simplesmente usando os axiomas de espaço vetorial. O fato de que essa função de multiplicação por alfa preserva a soma, às vezes se diz que ela é aditiva, é uma função aditiva que preserva a soma, segue da distributividade da operação de multiplicação. E o fato de que ela preserva o produto por escalar segue de alguns outros axiomas, da associatividade do produto por escalar e também da comutatividade do produto no nosso corpo, no conjunto dos números reais, no corpo dos números reais. Certo? Então, as sequências de igualdades não são muito difíceis de verificar, aqui tem todos os passos, e elas mostram que a função m, ou m índice alfa, para dizer que m está multiplicando vetores por alfa, ela é linear. Tá. Mas a gente já viu algumas funções que foram chamadas de lineares no cálculo, ou pré-cálculo, ou até no ensino médio, quem sabe, que eram essas funções reais, a valores reais, que tem a seguinte forma: f de x é igual a ax mais b para certos a e b. Então, será que essas funções são lineares no nosso sentido da álgebra linear? Para a gente verificar isso, teria que comparar essas duas expressões, f de x mais y e f de x mais f de y. Expandindo essas duas expressões com a formulinha que a gente assume que f tem, nós obtemos o seguinte, certo? Essa expressão para f de x mais y, essa expressão para f de x mais f de y. Daí, olha só, tem uma diferença. Aqui é um a vezes x mais y, aparece dos dois lados, nas duas expressões, ok? Mas nessa aqui a gente tem mais b, e nessa aqui a gente tem mais 2b. Em geral, essas duas expressões são diferentes. E, pelo menos para b diferente de zero, certo? Então, f de x mais y não vai ser igual a f de x mais f de y, caso b seja diferente de zero. Essa função não é linear para a gente. Okay? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com a terminologia aqui. Essas funções cujo gráfico são linhas, né? Elas não são lineares no sentido da álgebra linear. Ok, então algumas propriedades básicas das transformações lineares são as seguintes: elas não preservam só a soma e só o produto por escalar, elas preservam também vetores nulos, que de certo modo
fazem parte da estrutura do espaço vetorial, e também vetores opostos, que de novo fazem parte da estrutura dos espaços vetoriais. A imagem de um vetor nulo por uma transformação linear é o vetor nulo no espaço vetorial apropriado, seja domínio ou contra-domínio, e a imagem do oposto de um vetor, V, é o oposto da imagem do mesmo vetor V. Certo? Então, essas duas propriedades, elas seguem do fato de transformações lineares preservarem adição e produto por escalar. Tem algumas demonstrações diferentes. Eu vou usar fazer uma demonstração que usa só o fato de que uma transformação linear preserva produto por escalar. Também dá de fazer uma outra demonstração, que é mais comum até, em que usa o fato de que transformações lineares preservam a soma. Mas ela vai do seguinte modo. A imagem de t da nossa transformação linear, a imagem do vetor nulo pela nossa transformação linear t, é o quê? O vetor nulo, 0 do espaço V, ele é igual ao número 0 vezes ele próprio. Certo? 0 vezes 0 dá 0. Só que agora a função t, ela preserva produto. Então esse escalar 0 pode sair para fora da função. Então essa igualdade aqui vale pela função, pela transformação ser linear. Só que o que aqui eu tenho? 0 vezes alguma coisa em w. 0 vezes qualquer coisa é 0. E para os opostos é bem parecido. O que é o oposto de um vetor v? É a mesma coisa que menos 1 vezes o vetor v. Isso é uma daquelas regras de sinal. E agora eu tenho um escalar vezes um vetor. Eu posso jogar esse escalar para fora da nossa função, porque ela é linear. E o que eu obtenho? Eu tenho menos 1 vezes alguma coisa em w. Ora, mas multiplicar por menos 1 é a mesma coisa que tomar opostos. De novo, uma regra de sinal. Ok? Então está provado esse teorema, que transformações lineares realmente preservam toda a estrutura de um espaço vetorial, não só as operações, mas também vetores nulos e opostos. E por fim, a gente tinha um teoreminha que era útil para simplificar a demonstração de que um certo subconjunto era um subespaço, não tinha que fazer duas verificações independentes, mas a gente tinha uma condição envolvendo tanto a adição quanto o produto por escalar. Aqui, para transformações lineares, a gente tem algo parecido. Dá de juntar as duas condições de que a função ela preserva tanto a soma quanto o produto por escalar em uma expressão única. E o teorema é o seguinte: uma função f entre dois espaços vetoriais ela é linear, ela é uma transformação linear. C, somente C, essa expressão aqui vale. Então, olha só, para todos os vetores de V e para todo escalar. Então, olha só, a gente tem uma expressão que envolve tanto a soma de vetores quanto o produto por escalar. E esse termo aqui é o mesmo termo que aparecia no resultado análogo para subespaços vetoriais. Vamos demonstrar isso. Bem, é um 6 somente C, então, como sempre, tem duas partes a serem demonstradas. Primeiro, assume que a função f é linear e tenta mostrar que ela satisfaz isso. Como que nós fazemos isso? Começa com esse lado da expressão, tenta transformar nesse lado aqui. Ora, mas se a função f é linear, então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma de dois vetores como argumento da minha função. Como f preserva as somas, isso pode ser reescrito desse modo. F de u mais lambda-v é f de u mais f de lambda-v. Só pelo fato da função preservar somas. Agora olha para esse termo. Eu tenho f aplicado em um produto. Como f preserva produtos, ou a multiplicação, então isso aqui pode ser reescrito desse modo. Ok?
Então eu tenho exatamente o lado direito da nossa equação que nós queríamos demonstrar. Então isso mostrou que a função é linear somente se essa condição aqui ela é satisfeita, certo? Essa condição para todos o V e o lambda. Agora a gente tem que mostrar a implicação oposta, que se isso aqui é satisfeito, então a função é linear. Então essa vira a nossa hipótese, que essa equaçãozinha estrela vale para todos os vetores u e v e para todo escalar. Tem um passo adicional, a gente não consegue mostrar diretamente que a função é linear, tem que primeiro mostrar que ela preserva os vetores nulos, ok? Que isso vai ser necessário mais para frente. Então, usando somente isso, vamos mostrar que a função preserva os vetores nulos. Olha só. Pego o vetor nulo do domínio V e aplico a função f. Eu quero usar essa expressão aqui. Então, de que modo nós podemos reescrever vetor nulo como algo dessa forma? Como um vetor mais um múltiplo de outro. Usa zeros, certo? O vetor nulo, 0, é igual a 0 mais 1 vezes 0. Porque operando 0 com 0, 0 multiplicado por qualquer coisa sempre 0, né? Isso aqui é o vetor 0 e somando com 0 dá o 0 de novo. Agora a gente pode utilizar essa expressão onde o u é o vetor 0, lambda é o 1 e v é, de novo, o vetor 0. Então, isso aqui se reescreve como isso aqui se reescreve como isso. Pela nossa hipótese. E simplesmente fazendo a continha, 1 vezes um vetor é o mesmo vetor. A imagem do 0 é igual a 2 vezes a imagem do 0. Subtraindo f de 0 dos dois lados, nós concluímos que a imagem do 0 é o vetor 0. Agora no espaço W, que é onde ele vive, né? Então, ok. Se a função satisfaz isso, então ela leva 0 no 0. Vamos trabalhar com a soma, mostrar que a função que satisfaz isso, ela preserva somas. O que a gente faz? Pega f de u mais v. Ora, para aplicar essa condição, a gente precisa de dois vetores e um escalar. A gente já tem os dois vetores, tem só que fazer aparecer um escalar de algum modo inteligente aqui. O modo mais fácil de fazer isso é o seguinte: v é igual a 1 sobre 1 vezes v, é um dos axiomas do espaço vetorial, certo? Então, agora a gente está em condições de aplicar essa hipótese. F de um vetor u mais um escalar vezes v é f de u mais o escalar vezes f de v, pela propriedade estrela. E fazendo a operação, 1 vezes f de v, isso aqui é f de v, o axioma da unidade da multiplicação em w. E olha só, acabamos, né? A imagem de uma soma é a soma das imagens. A função f preserva as somas. E agora, para o produto por um escalar. Vamos tentar mostrar que f de lambda v é lambda f de v. Tá. Para aplicar a estrela, a gente precisaria de dois vetores. Mas a gente só tem um vetor. Falta o u nessa equação estrela. A gente já tem o lambda v, mas falta o u. E aqui entra o zero. Lambda v é 0 mais lambda v. E agora nós podemos utilizar essa equação aqui, com u sendo o vetor 0. E vamos utilizar o item 1, que foi provado antes. A imagem do 0 é 0. Substitui isso aqui pelo 0, que pode ser feito pelo item 1. Simplifica a expressão e conclui que f de lambda v é lambda f de v. Então, a função f preserva somas e preserva produto por escalar, quando a gente assume que ela satisfaz isso.
portanto é linear. Isso conclui a demonstração da implicação que a gente estava tentando demonstrar.